Quantas das coisas que você faz no seu dia a dia realmente valem a pena? Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre uma palavra em inglês que é worthwhile. E vamos explicar um pouco o significado dessa palavra e encaixar essa palavra no nosso plano de vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a palavra worthwhile. Essa palavra, dividida em duas partes, ela significa valor e tempo. E junto, nós temos uma tradução do que é quanto vale a pena, se vale a pena alguma coisa. Então eu estava lendo aqui o livro do Simon, e em um trecho ele estava falando do sonho e terminou a frase com worthwhile, que era quanto valia a pena a pessoa lá que ele estava contando a história lá, quanto valia a pena ela batalhar pelo sonho. Eu achei muito interessante encaixarmos, debatermos um pouco sobre essa palavra no nosso dia a dia, dentro dos pilares aí que nós temos no nosso plano de vida, nosso plano estratégico. Então essa é a ideia desse vídeo de hoje, worthwhile. No nosso dia a dia nós temos a nossa rotina e muitas vezes a gente começa a fazer todas as atividades de uma forma tão acelerada ou então tão automático que esquecemos essa questão de quais ações nós estamos realizando durante o dia nos aproxima do nosso sonho, do nosso propósito, da nossa meta. Então, algumas ações, algumas atividades que a gente está fazendo durante o dia, não vale a pena. Poderíamos mudar, poderíamos cancelar aquele jeito da gente, às vezes, ser explosivo, que não adianta a gente ficar nervoso com o trânsito em São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, você não adianta esquentar, Você tem que vai com calma. E esses dias fomos para um evento lá do Mercado Livre Experience Day, e saímos bem antes aqui de Santa Bárbara, que dá uma hora daqui até São Paulo é 1 hora, mas lá dentro de São Paulo o trânsito aí é outra questão. E aquele dia foi difícil. Saímos 7 horas, chegamos 11h30 no evento. Perdemos a abertura, Mas o que nós íamos fazer? Talvez pousar em São Paulo um dia antes, sair 4 horas da manhã. Então tem muitas vezes coisas que a gente não tem como controlar, outras temos. Então, visto que o GPS começava a mostrar que não vai chegar no horário da abertura, que era 9h30, não vai chegar, tá bom, paciência, não adianta ficar nervoso. Então vale a pena ficar nervoso com o trânsito? Não adianta. Se é algo de mais importante, você tem que sair muito antes, tipo um voo, Você vai para o aeroporto, então você tem que sair muito, muito antes mesmo, porque você não vai querer perder o voo. Então, na nossa rotina, temos muitas ações aí que precisamos colocar, numa balança e achar um equilíbrio ali do que vale a pena, do que não vale a pena. Então, dentro dos nossos objetivos gerais, do nosso plano de vida, a gente começa a rabiscar essa ideia, O que vale a pena a gente batalhar, o que vale a pena a gente dedicar nossa hora, nosso estudo, nossa leitura, nosso assistir o filme, Um filme de repente você nem gosta daquele gênero, vale a pena você gastar o seu tempo ou não? Então, são pontos aí para a gente refletir. Então, essa palavra worthwhile na nossa vida, temos que buscar um equilíbrio, Muitas vezes pensamos, vale a pena todo esse esforço para alcançar um propósito? Devemos nos esforçar um pouco mais? Então, numa corrida, por exemplo, de 21 quilômetros ou uma maratona, vale a pena todo esse esforço? Sim, vale a pena, Para quem corre, para quem gosta, para quem tem aquele objetivo, vale a pena. Então, no TikTok, no Instagram, tem umas piadas lá, uns vídeos, de que tem uma pessoa correndo
e alguém na janela grita, tá correndo por quê? Né? Tá essa piada aí. Para quem não tem esse propósito de correr, de ter uma qualidade de vida ali, se desestressar durante a corrida, porque quem gosta de correr acaba tendo esse hábito, você está correndo ali e está refletindo no seu pace, no seu ritmo, na sua caminhada, você não está preocupado ali com outras questões do seu boleto, de outras coisas, então acaba sendo um hobby, e aí vale sim a pena. E muitos outros exemplos aí eu estou dando esse exemplo de corrida, mas deixa os comentários. O que para você vale a pena, né? Você batalhar para ter uma família, você batalhar para viajar. Então, aqui, nesse propósito de vida nosso, a gente acaba colocando cada um em cada momento da nossa jornada, ele tem ali um propósito às vezes diferente. Quando a gente é jovem tem um propósito, meia idade, se casou, tem filhos é outro, e assim vai se sucedendo e a gente vai escolhendo aqui palavras, ações aí que realmente vale a pena. Então, na saúde, né, como nós estamos falando, vale a pena a gente batalhar para ter uma boa saúde, né, para ter uma qualidade de vida boa, principalmente pensando na longevidade. Então, a média de vida vem aumentando, então nós vamos chegar numa idade, se nos cuidarmos bem, né, com uma boa qualidade de vida, né, se movimentando, se locomovendo. Numa dinâmica que a gente realizou junto com a equipe aí da LUG, do Plano de Vida, uma pessoa escreveu isso, chegar numa idade avançada, podendo se movimentar por si só. Isso é bem interessante, ou seja, né, ter o raciocínio, ter o movimento muscular, físico ali, com uma boa qualidade de vida. E para isso precisa praticar esporte ao longo da vida. Movimentações, jogar uma bola, pedalar, tem que encontrar alguma coisa. Pode ser uma caminhada e por aí, né, vai encontrando exercícios para depois dar essa condição na longevidade lá com 80 anos, com 90 anos. Eu, inclusive, tive, né, lá em Rondônia, lá no meu tio, 92 anos. E ele tá bem, né? Se movimentando, com uma boa saúde. Então, temos que encontrar ações aí, dinâmica durante o nosso dia a dia que vale a pena para a nossa saúde. E na questão financeira, o que vale a pena não é somente o dinheiro, né? Muitas vezes a gente trabalha para ter dinheiro, para pagar o que a gente quer, né? Trocar o carro, pagar a faculdade, pagar o aluguel, seja o que for, a gente tem que trabalhar. Mas o que vale a pena é você alcançar o seu sonho, aproximar você do seu sonho. Então, muitas pessoas, eu comentei já em outros vídeos, no Brasil é comum um dos sonhos ter a casa própria. Então, essa casa própria vai ser um sonho que você vai batalhar muito, vai fazer economias para depois poder realizar esse sonho. E o plano estratégico nosso da vida fala muito dessa questão do tempo, né? Curto, médio e longo prazo. Pode ser que seja se formar aí para a faculdade. Então, também, faculdade vai ser 4 anos, né? E se você pegar algum financiamento da Caixa Econômica ou qualquer coisa, além dos 4 anos, depois você ainda vai arrumar um emprego e vai continuar pagando a faculdade, mas você realizou o seu sonho. Esse é o ponto, então valeu a pena. Algumas pessoas que são mais imediatistas vão falar, mas não vale a pena, precisa para já. Tem que ter esse plano para médio e longo prazo, nem tudo é curto prazo. Então, na questão financeira, vale a pena ter esse objetivo. Aonde vamos chegar? É comum quando nós estamos para fazer uma viagem, você economiza, né, nas vésperas dos dias da viagem. Por quê? Porque você sabe que na viagem vai gastar. Então não tem como, se você pegar o carro e sair de férias e falar, vou economizar, então volta o carro na garagem, porque a hora que saiu só vai gastar. Gasta combustível, gasta pedágio e, né, então alimentação, porque não vai estar na sua casa, então você vai para algum local no campo, na praia, na grande cidade, você vai ter gasto. Então é muito importante você ter
essa ideia do que você fez para ter o resultado, porque aí sim valeu a pena. Valeu a pena ter economizado, porque aí você foi e conheceu aquele lugar que você sempre quis conhecer, ou foi visitar um parente que você não via fazia tempo. Então, isso é bem interessante, essa ideia. Contribuição. A parte de contribuição sempre vale a pena. Quando nós estamos ajudando o próximo, seja financeiramente, seja com uma alimentação, com uma doação, seja com uma orientação. Então, quem me conhece aqui, sabe que já realizei algumas mentorias gratuitas, então sento aqui, tomo um café com outras pessoas que às vezes estão iniciando, então estão na jornada ainda ali do início, ou às vezes já estão até à minha frente e eu é que vou aprender com essa pessoa. Então essa parte de contribuição, o universo acaba retribuindo para você. Quem tem fé, acredita nisso, acaba retribuindo para você aquele bem que você fez. Sabe quando você faz uma boa ação e a pessoa fala que Deus te dê em dobro? É isso. Acaba dando sim em dobro e graças a Deus eu tenho essa retribuição aí e temos que agradecer. Então na questão de contribuição, sempre estamos atentos aí, procurando fazer o que vale a pena para a sociedade, para a comunidade. Então a gente muitas vezes começa primeiro com a gente, com a nossa família, com a comunidade vizinha ali, da sua casa, do seu trabalho, com a seu bairro, sua cidade, se for possível, do seu país. Então, são pequenas ações que vão dando exemplo e vão valendo a pena e você vai vendo o resultado. Educação. Temos amigos médicos, especialistas ali, ortopedista, vascular, e todos eles, quando a gente conversa, eles estudaram muito. 6 anos em medicina, depois mais especialização, mais outra especialização e por aí vai. E valeu a pena? Sim, ele olha hoje, né, eles me falando, eles olham hoje assim para trás e falam, valeu a pena todo o esforço. Então a educação sempre vale a pena. Estudar inglês, né? É muito difícil estudar inglês. Quando você estuda inglês, se for desde criança, é mais fácil. Se for na adolescência, você iniciar o curso de inglês na adolescência, é bom, né? Mas já é um pouco mais difícil do que se for criança, porque criança vai naquela brincadeira das cores, dos animais e ela vai memorizando. O adolescente vai ter que também aprender a parte do corpo, vai ter que aprender cor, animais e tudo mais. Adulto é mais difícil, né? Porque vai ter que aprender todas essas questões básicas do dia a dia, que parece uma aula de criança, mas tem que saber. E para o adulto, a gramática vai ser, né, sempre uma dificuldade. Mas vale a pena? Vale a pena. Quando você, em uma reunião, consegue falar inglês, atende uma ligação de uma empresa em inglês, ou você foi viajar, encontrou algum estrangeiro, né, em algum local aqui no Brasil, ou para fora, você foi para fora e falou o idioma, valeu a pena. Você ligou a TV e assistiu o filme no começo com a legenda em português, depois com a legenda em inglês, depois sem legenda e entendeu o filme, valeu a pena. Então é isso que nós estamos falando, né? E eu em um outro vídeo eu comento, né, que é aquela questão de você vai fazendo um esforço, você ainda não está vendo o resultado, mas você sabe que vai chegar lá. Então eu citei no outro vídeo alguns exemplos de maratona, né, uma corrida que no começo você está correndo 5 km, 10 km e vai depois de um ano que você vai correr 21, né, você vai correr uma maratona, 2 anos às vezes. Educação, mesma coisa. Entra na faculdade, vão ser 4 anos de curso, 5, 6 anos de curso e vai ter que estudar muito, todo dia. Então, vale a pena. Eu vou colocar aqui no vídeo um trecho de uma aula de guitarra, né, que eu já comentei, que eu estou aprendendo a tocar guitarra depois de mais velho. Então, é muito difícil, né? Você pega uma criança aí que já está tocando, toca melhor que eu. Tudo bem, não tem problema. Eles têm mais facilidade com o movimento, com a memorização, tem mais tempo para praticar do que nós adultos, que acaba tendo a vida corrida aí, então você divide o seu tempo.
E eu vou colocar o vídeo aqui e já volto. Aquela parte que fica só o acorde de lá. Lá, 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 lá. Aí já vira a batera. Lá, 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 mi, si, ré, mais um ré, tá. Aí volta de novo. Então, nesse vídeo, eu estou aprendendo um trecho da música Walk, do Foo Fighters. Sou muito fã do Foo Fighters, o vocalista lá, o Dave Grohl, mas eu conto a história do Foo Fighters um outro dia. Então, a música Walk, ela tem muitos arranjos e vários detalhes. E o que o professor faz? Ele divide em partes. Então, nesta parte, eu estou aprendendo apenas um trecho. E preciso praticar esse trecho durante uma semana, 2 semanas, quanto tempo eu quiser, até ficar bom. Porque se não ficar bom, não tem como avançar para outro trecho e não tem como encaixar no ritmo da música também. Então, é tudo no seu tempo. Nesse exemplo que eu falei de criança, a criança de repente tem mais tempo ali, o adolescente tem mais tempo, em 1 dia, 2 dias ele já está tirando a música ali, aquele trecho já avança para o próximo. Nós adultos, estamos trabalhando, fazendo outras coisas, não tem problema. Então, pega a guitarra e vai ensaiar. Hoje, já ensaiei um pouco, mas pouco. Então, amanhã, volto a ensaiar mais um pouco, de maneira que na semana que vem, na aula, devo estar já com esse trecho da música Walk, do Foo Fighters, tocando esse trecho e aí encaixa na música, no ritmo, né? E vamos aprender o próximo. E vamos o próximo. E aí, em breve, tá a música inteira. Então, quando a gente tem esse objetivo, a gente se esforça porque vale a pena, né, tocar uma música que você goste. Assim como eu comentei já do livro do Dom Quixote, né, do Miguel Cervantes, que tem 1.300 páginas. Vale a pena você ler? Para quem gosta, sim. Para quem não gosta, vai ser difícil. Então, de repente, a pessoa tem que procurar outra coisa, outro hobby, outra atividade, né? Ou outro, às vezes, outro livro que leve ela a pegar gosto, né? Então, eu falava na época da faculdade que a leitura, você vai pegar gosto com a leitura quando você encontrar o tema que você gosta. Então, se é cerveja, existem muitos livros de cerveja. Moto, vai ter histórias de moto. Rock, tem muitos livros. E aí, ó, você começa a ler esses livros, uma biografia de um cantor famoso, você vai ler muito rápido. Mas quando você tem que ler algo que você não gosta, sei lá, né? Um livro aí que você tem que, de repente, por conta do vestibular, vale a pena por conta de que vai cair na questão do vestibular. Você não gosta daquele tema, mas tem que ler, tem que se esforçar. Então, é essa a ideia aqui do worthwhile. Espero que tenham gostado aqui desse vídeo, né? Dessa palavra worthwhile, desse equilíbrio que a gente procura encontrar no nosso dia a dia e, né, o que vale a pena para nós agirmos no nosso dia a dia para nos aproximar do nosso propósito, do nosso sonho. Para não somente ficar, né, girando meio perdido. Então, pense nisso, né? Inclusive temos um e-book aqui, baixe esse e-book, nos envie comentários aí, o que vale a pena para você, o que tem feito valer a pena, o que não vale a pena e por aí vai, para podermos continuar com o nosso vídeo aqui, gravando, debatendo aí essa caminhada para a nossa jornada
do plano de vida. Agradeço, né, vocês terem assistido o vídeo. Deixe seu like, comentários. Aquele abraço, fiquem com Deus. Até mais.